Fala galera, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre doença ulcerosa péptica, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a introdução, depois a gente passa pela fisiopatologia e depois tratamento, né? Igual a gente fez com dengue, a gente vai seguir um pouquinho esse padrão a partir de agora, tá certo? Nessa primeira aula eu quero fazer uma revisãozinha bem anatomofisiológica com vocês, porque entendendo a anatomia e a fisiologia da coisa, a gente consegue entender todo o contexto geral. Combinado? Então, de início, já de cara, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero definir o que seria essa doença ulcerosa péptica, né? No caso, a famosa úlcera gástrica, né? Gástrica ou gastroduodenal. Pessoal, é o seguinte, qualquer lesão que eu tiver na minha mucosa gástrica, eu posso chamar de úlcera? Na verdade não, tá certo? Na verdade não, eu não posso chamar de úlcera qualquer tipo de lesão, porque muitas vezes a gente pode causar alguma lesão traumática, mecânica na mucosa gástrica, que no caso não seria uma úlcera péptica, certo? Não seria causada pelos mesmos mecanismos, no caso ali seria um mecanismo traumático, combinado? Então, para a gente deixar aqui já bem claro o que seria como definição, para que seja considerado uma úlcera gástrica, igual a gente está falando aí dessa doença, ela precisa ter pelo menos a lesão maior do que meio centímetro de diâmetro, tá bom? Então ela tem que ter mais do que meio centímetro de diâmetro e ela tem que ela precisa atingir pelo menos até a submucosa. Combinado, pessoal? Então, basicamente, é isso que a gente vai colocar como definição. Se não tiver isso daí, se for menos do que isso daí, a gente vai falar que, no caso, no máximo vai ser uma erosão, tá bom? E quando a gente fala de erosão, eu estou falando de gastrite, combinado? E é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam, que a gastrite, pessoal, ela vai ter basicamente os mesmos mecanismos fisiopatológicos, porém ela não tem essa lesão que a gente está falando aí, combinado? Então, agora, só para a gente já começar a dar uma encaminhada em relação a isso daí, de forma bem resumida, bem superficial, vamos relembrar um pouquinho da anatomia do estômago, tá bom, pessoal? Lembrando aqui, né, que eu vou tentar desenhar aqui um desenho bem feinho, tá? Mas que espero que vocês consigam entender. Vamos supor que esse é o nosso estômago, tá certo? Com todas as suas divisões. Lembrando que aqui, bem nessa região, pessoal, a gente tem a primeira porção que vai fazer parte do nosso estômago, que vai ser conhecido como cárdia, tá certo? Cárdia. E lembrando que o cárdia é onde a gente vai ter o esfíncter esofagiano inferior. Na verdade, é meio controversa essa questão de falar se é um esfíncter ou não, tá bom? Muitos dizem que ele não tem a característica de um esfíncter, porém, como sempre foi dito, então a gente acaba relevando aí e continua com essa definição de esfíncter esofagiano inferior. Depois aqui, pessoal, ó, a gente vai ter o fundus gástrico, tá bom? Aqui a gente vai ter o corpo do nosso estômago, tá certo? O corpo gástrico. E aqui a gente tem o antro. Combinado, pessoal? E bem aqui no finalzinho, ó, também fazendo parte do nosso estômago, a gente tem o píloro. Combinado? Então, essas são as partes principais aí. Lembrando que a gente tem a curvatura menor, a curvatura maior, tá certo? E aí, basicamente isso daí que eu quero que vocês lembrem de uma forma meio que generalizada aí. E aí, a partir daqui, o que a gente tem que dar valor? É o seguinte, no fundus, pessoal, e no corpo, o que a gente vai ter? A gente vai ter algumas glândulas que eu quero que vocês deem um pouquinho de valor, que são as glândulas conhecidas como oxínticas, tá bom? As glândulas oxínticas. Já no antro, ele vai ter algumas glândulas que a gente vai dar o nome de glândulas pilóricas. Tá bom? Glândulas pilóricas. E aí é o seguinte, nas glândulas oxínticas, eu quero que vocês deem valor para as células que vão fazer parte desse carinha aí. No caso, a gente vai ter as células principais,
tá bom? As células parietais, as células mucosas e as células enterocromafins. Enterocromafins ou enterocromafin-like. Tá bom, pessoal? Já em relação às glândulas pilóricas, a gente vai ter as famosas células G e as células D, que pouco é falado na fisiologia, mas a gente vai falar sobre elas aqui. Tá bom? E aí, o que eu quero que vocês tragam de importante disso daqui? O que cada uma dessas células vão fazer? Qual é a função? Lembrando que as células principais, elas são responsáveis por secretar pepsinogênio. Tá certo? Então, o pepsinogênio ali, que depois a gente vê que quando entra em contato com o ácido, é convertido a pepsina, e aí ele vai estimular a quebra da proteína, tá bom, pessoal? A primeira parte da quebra da proteína ali que a gente está falando quando chega no estômago. Já as células parietais, elas são responsáveis pela formação do ácido clorídrico e do fator intrínseco, tá bom? Que é aqui que eu quero um pouquinho de atenção de vocês. Além do mais, as células mucosas, o próprio nome já diz, muco e também bicarbonato, tá bom? E as células enterocromafin-like, elas são responsáveis pela secreção de histamina. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês saibam até o momento. Já em relação às células G, são as famosas células que vão secretar gastrina. Tá certo? Então, quando chega o alimento, não só quando chega o alimento, mas também só lembrar na fase cefálica, né? Só de olhar para o alimento, sentir o cheiro, pensar no alimento, a gente já começa a produção de gastrina, tá bom? E as células D, pessoal, que são responsáveis pela secreção de somatostatina. Combinado? Somatostatina. E essa daqui a gente vai dar um pouquinho de atenção depois, tá certo? Então, de primeiro, é isso que eu quero que vocês entendam aí. Então, o que a gente vai falar um pouquinho? Eu vou falar um pouquinho, então, em relação às células parietais, mucosas, enterocromafins, células G e células D. E as principais, no momento agora, não vem ao caso, tá bom? Porque quando a gente fala da fisiopatologia, essas daqui que são as principais encarregadas aí que a gente está falando. Vamos começar, então, em relação às células parietais, porque ela já consegue ligar todo mundo. Combinado, pessoal? Então, pensem aqui de uma forma bem feinha que essa daqui seria a nossa célula parietal, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, célula parietal. Combinado? E o que eu quero que vocês saibam? Que a célula parietal, pessoal, ela vai apresentar alguns receptores específicos aqui, tá bom? Ela tem alguns receptores específicos aí que a gente vai ver para que serve cada um. Tá certo? Então, eu acabei de falar para vocês aí que a célula parietal ela é responsável pela secreção de ácido clorídrico e fator intrínseco. Mas, para a gente agora, o que eu estou mais focando, o que eu quero mais saber em relação ao ácido clorídrico, né? A gente vai entender aí que é graças à agressão ácida à mucosa gástrica que é o que acaba gerando a úlcera aí. Tá bom? Então, a gente vai ter o primeiro receptorzinho ali de cima, pessoal. Vamos colocar que ele é um receptor que ele vai ser para a acetilcolina, tá bom? Então ele se liga ali, combinado, ao seu receptor, acetilcolina, principalmente para fazer a digestão naqueles períodos que a gente não está comendo e tudo mais, tá certo? O estímulo vagal acontece ali e a acetilcolina é liberada, estimulando a célula parietal a produzir já ácido clorídrico. E também quando a gente fala da nossa fase cefálica, né? De olhar, de sentir o cheiro do alimento, de ver, de pensar no alimento, já começa a produção de ácido clorídrico, né? O segundo receptor que eu tenho ali, pessoal, vai ser para gastrina, tá certo? Para a gastrina. Quem que secreta a gastrina? A célula G, tá certo? A célula G. Quando o alimento chega no nosso estômago, a célula G ela é estimulada a secretar gastrina. E a gastrina ela consegue se unir diretamente ao seu receptor ali, tá bom? Estimulando também a célula parietal a produzir ácido clorídrico, tá certo? Porém, a gastrina, pessoal, ela também consegue estimular as células enterocromafins-like. Vou até colocar aqui, ó. Ela vai lá nas células
chromafin-like e estimula essa célula aqui, pessoal, a secretar o quê? A secretar histamina, tá certo? Secreta, eu vou até colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Secreta histamina. E aí a histamina se une ao seu receptor, no caso aqui o receptor H2, tá certo, pessoal? E aí também estimula a produção de ácido clorídrico. E o produto final que a gente tem dessa nossa célula sendo estimulada, além do fator intrínseco, vai ser o HCl-, ou ácido clorídrico, pessoal. Olha que interessante. E aí começa a produção de ácido na nossa mucosa gástrica ali. Porém, toda vez que aumenta a acidez gástrica, pessoal, o que vai acontecer aqui? Um estímulo será gerado, tá bom? Lá nas nossas células D. Lembra que eu falei das nossas células D? Que secretam somatostatina? Então, é isso que vai acontecer. Será secretado somatostatina toda vez que eu tenho um aumento da acidez na minha mucosa gástrica. E a somatostatina, por sua vez, se une ao seu receptor de somatostatina, que serve como uma inibição da secreção gástrica. Então, é um hormônio inibitório da secreção gástrica, tá bom? Tem o papel de inibir HCl, pessoal. Então, diminui a acidez ali do nosso estômago, tá certo? Então, basicamente, de uma forma bem resumida, fisiologicamente falando, é isso que acontece. Só que eu trouxe uma pequena imagem aqui para vocês, pessoal, para que vocês entendam um pequeno detalhe aqui. Essa é uma célula parietal, tá bom? Essa é uma célula parietal. Aqui eu trouxe para vocês a formação do ácido clorídrico, porém não vou esmiuçar muito isso daí, só para que vocês entendam. O ácido clorídrico, como que começa a sua formação? Primeiro a água se une ao CO2 aqui, né? Forma ácido carbônico. O ácido carbônico vai se quebrar em hidrogênio e bicarbonato. O bicarbonato eu jogo ele lá para fora, lá para o meu líquido intersticial, que depois vai lá para a minha circulação. Em compensação, eu jogo jogo para dentro da minha célula o cloruro aqui, tá certo? O cloruro, quando ele entra na célula, por aumento da sua concentração, ele vai ter um pequeno receptorzinho aqui, ó, que permite pequeno canalzinho que permite a saída desse cloruro lá aqui na superfície apical das nossas células, tá bom? Então, eu já tenho o Cl que eu precisava. E eu também tenho aqui dentro da célula o hidrogênio que eu precisava, tá bom? Porém, eu preciso jogar esse hidrogênio lá para fora. E se vocês olharem aqui, pessoal, ó, o meu potássio, ele também tem um pequeno canal que permite a passagem de potássio para fora da célula. E isso é importantíssimo que aconteça. Por quê? Eu jogo esse potássio para fora para depois eu conseguir contratransportar o meu potássio com o meu hidrogênio. Então, o que eu vou fazer? Eu jogo o potássio para dentro e jogo o hidrogênio lá para fora. E esse daqui é o ponto que eu queria chegar para vocês. Por quê? Essa bomba que utiliza a energia vai ser conhecida como bomba de hidrogênio, potássio, ATPase. Ou conhecida como bomba de próton. Tá certo, pessoal? E por que eu trouxe vocês até aqui? Porque aqui onde a gente vai ter a atuação de um dos principais remédios que diminuem a acidez estomacal, que a gente fala aí, o famoso omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos esses caras aí, eles são inibidores de bomba de próton, pessoal. Olha só que legal. Se eu inibir essa bomba de próton aqui, ó, o que vai acontecer? Eu não tenho meu hidrogênio saindo da célula. Eu não tenho o hidrogênio saindo da célula. Então, eu só vou ter potássio fora da célula. E como está formado o ácido clorídrico? HCl-.
Se eu não tenho o hidrogênio, fica só o cloruro, pessoal. Eu não formo ácido clorídrico, então eu diminuo a acidez. E um detalhezinho importante que eu queria falar para vocês também, no exemplo anterior que eu dei para vocês ali, quando eu falei só da célula parietal, eu falei de 3 receptores, um para acetilcolina, um para gastrina e um para histamina. E quando eu falei do receptor da histamina, pessoal, que era um receptor do tipo H2, tá certo? É nesse ponto aqui, ó, que atua um remédio conhecido como cimetidina, ou também a ranitidina, tá bom? Ela inibe esse receptor H2 aqui, ó. Se ela inibe o H2, aquela histamina que foi produzida não consegue se unir ao seu receptor, diminuindo a secreção gástrica, ali, diminuindo a secreção de ácido, tá bom? Então também diminui a acidez estomacal. Combinado, pessoal? Então eu trouxe vocês até esse ponto para que a gente já consiga pensar na farmacologia junto, atuando aqui, tá bom? Bom, dando um pouquinho de sequência agora aqui, ó, vamos ampliar um pouquinho mais a forma histológica do que a gente vai estar falando, tá bom, pessoal? Então, pensem que aqui agora a gente vai estar falando da mucosa e da submucosa gástrica, tá bom? Então pensem, vou tentar fazer um desenho bem feinho aqui, mas tudo bem. Espero que vocês consigam entender. Aqui, o que eu vou estar desenhando para vocês, pessoal? Aqui nada mais vai ser do que aquelas famosas velocidades que a gente vai ter lá na mucosa gástrica, ou as famosas fossetas gástricas, né? Que a gente tem ali. E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que eu vou ter algumas células que estarão aqui, que eu estou pintando de preto, tá bom? Pensem que aqui são células cilíndricas, tá bom? Então a gente vai ter várias células cilíndricas aqui. Combinado, pessoal? E aqui embaixo eu tenho as minhas glândulas oxínticas, tá bom? Lembra que eu falei que as glândulas oxínticas são onde a gente encontra as células mucosas, células enterocromáfins-like, células principais e parietais? Perfeito. Então, pessoal, olha só que interessante. Além do mais, eu também vou ter uma pequena microcirculação que vai estar rodeando toda essa submucosa que a gente está falando gástrica aí, tá bom? E aí interessantíssimo, porque o estômago em si ele é muito rico em vascularização. A gente vai ver que essa vascularização ela é importantíssima para a proteção do nosso estômago em si, tá certo? Então a gente já falou, pessoal, que essas células aqui embaixo, ó, elas são as responsáveis por secretar principalmente o ácido, né? E essas células aqui em cima de preto que eu pintei aqui, pessoal, serão as nossas células mucosas, tá bom? As nossas células mucosas. E o próprio nome já diz, células mucosas. Então elas serão responsáveis por secretar muco e bicarbonato, pessoal. Olha só que interessante. O muco e o bicarbonato, quando eles são secretados, eles acabam formando um líquido, que vai ser um líquido que vai proteger a mucosa e a submucosa gástrica, tá bom? E esse líquido que será formado, a gente vai dar o nome de barreira gástrica. Olha só, barreira gástrica. Combinado? Pensem que aqui, ó, é a luz do nosso estômago, tá bom? Aqui é a luz. Aqui a gente tem todo esse muco com bicarbonato sendo produzido. Aí aqui a gente tem a mucosa, a submucosa, a muscular, tá bom, pessoal? E aí vai indo. Então, é assim que eu quero que vocês pensem. Pensem que aqui é onde vai estar o alimento, ó. O alimento, quando chega, ele vai estar aqui, tá bom? E aí o que acontece? Olha só que interessante. Para que a minha barreira gástrica funcione de forma correta, eu preciso basicamente de 3 coisas principais. Que seja secretado o muco de forma excelente, que seja secretado o bicarbonato de forma excelente e que essas células mucosas elas sofram regeneração, certo? Regeneração. E essa regeneração ela precisa ser rápida e ela é rápida graças a essa microcirculação que a gente está falando aqui. Então essa microcirculação que é a responsável por trazer o material que vai produzir o muco, por trazer o material que vai produzir o bicarbonato, por ativar essa regeneração de células. E isso é o que a gente faz com que mantenha essa barreira gástrica. É só para que vocês tenham uma ideia de como que é as diferenças aí, tanto na luz quanto dentro da barreira.
Aqui eu tenho um líquido rico em hidrogênio ou ácido clorídrico. Já aqui eu tenho um líquido rico em bicarbonato. E só para vocês terem uma ideia, o pH aqui da luz, ele é aproximadamente de 1 a 2, muito ácido, ácido ao extremo. Já o pH que eu tenho aqui dentro da minha barreira gástrica, dentro desse muco aí, é um pH de aproximadamente 7, pessoal. Olha só, é um pH já bem mais alcalino, né? Que vai proteger a nossa mucosa aí, tá bom? Então ele vai estar protegendo. E aqui está o detalhe que é onde mata todo a charada dessa aula aqui. Por quê? Para que haja uma agressão possível de gerar uma úlcera, essa barreira gástrica ela precisa ser quebrada, pessoal. Então, para que tenhamos uma formação da úlcera, a gente precisa que aconteça o quê? A quebra da barreira gástrica, tá certo? Vários são os mecanismos que podem quebrar a nossa barreira gástrica. Porém, eu quero dar atenção para os dois principais que vão promover a quebra da barreira gástrica. No caso, os AINES, tá certo? Anti-inflamatórios não esteroidais e bactéria. Olha só, pessoal, só que aqui tem uma bactéria linda, maravilhosa, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, que no caso é a nossa famosa H. pylori, tá certo? Esses são os dois principais mecanismos que vão conseguir quebrar essa nossa barreira gástrica, tá bom? E quando a gente agora, na próxima parte do nosso vídeo, na parte 2 do vídeo, a gente for falar da fisiopatologia, eu vou explicar como cada um desses dois conseguem quebrar a nossa barreira gástrica e promover aí essa ulceração, tá certo? Por quê? Se quebrou a minha barreira gástrica, pessoal, esse hidrogênio consegue vir aqui, esse ácido clorídrico consegue vir aqui e começar a irritar e destruir essa minha mucosa, pessoal, o que vai acontecer? A minha mucosa ela vai sofrer uma lesão, tá certo? Ela vai sofrer uma lesão. E uma lesão que tenha maior do que 0,5 centímetros de diâmetro e que atinja até a submucosa, a gente vai conhecer como úlcera peptídica, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês em relação à parte anatomofisiológica dessa doença, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando então já em relação à fisiopatologia, combinado, pessoal? Depois a gente vem com diagnóstico e tratamento, combinado? Ou talvez eu vejo como que eu vou fazer de uma forma melhor aí, tá bom? Então espero que tenham gostado dessa aula aí, se gostou já deixa o like, compartilha, segue o nosso canal, porque logo tem mais conteúdo legal para vocês aí. Valeu, pessoal, um abraço!